Amém, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe também o pessoal do louvor que está aí com a gente, né? Está ministrando. E, irmãos, estamos comemorando o sétimo ano aqui na igreja, nesse lugar, né? Nesse endereço, né? E eu sei que sempre a gente quer mais, né? Queríamos ter mais uma festa maior, com uma quantidade de pessoas, com tudo. Mas Deus tem nos levantado, tem nos colocado para esse tempo. Quantas gerações, quantos anos, quantas décadas de trabalho. O Ministério Peniel aí já passou de 4 décadas, né, de ministério, com aí chegando a uma centena de igrejas. E hoje estamos vivendo esse tempo, vivendo esse período com uma série de restrições. Mas, como sempre falamos, irmãos, as restrições, elas são somente físicas, né? O prédio fechado e assim por diante, mas a igreja do Senhor, ela não se restringe somente ao prédio, à estrutura física, mas sim a permitir um agir, um mover do Espírito Santo de Deus. Os irmãos aqui do louvor estiveram aqui adorando, louvando, chegou até você, isso traz um mover de paz, de graça, de ação do Espírito Santo sobre tua vida. Nós vamos continuar durante esses dias fazendo tudo que a gente pode pelas lives agora. Tudo que a gente pode, quero dizer, de estudo, de discipulado, Instituto Bíblico, cultos, oração, chamando irmãos para uma videoconferência, orando. Vamos colocar com força, né, trabalhar aí a todo vapor e não vamos parar. Que venha o 8º ano. E como vai ser? Vai ser aquilo que Deus permitir, nós vamos estar aí, clamando, orando. Cremos que vamos chegar no final do ano. Vamos batizar um grupo abençoado aqui na igreja e também todo o Ministério Peniel. Vamos em frente. Eu gostaria de compartilhar com você aqui nessa manhã, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Se você puder acompanhar, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 9. Então, Gálatas 6, do 1 ao 9. Vou pegar uma aguinha aqui. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós os que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um avalie o seu próprio procedimento. E então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros. Porque cada um carregará o seu próprio fardo. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Não vos enganeis. Deus não se deixa zombar. Portanto,
tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Amém. O apóstolo Paulo, nessa carta à igreja, na Galácia, os irmãos chamados Gálatas, ele tem alguns conselhos, algumas direções pastorais muito pertinentes, muito sérias. Primeiro, ele entende que na igreja e no convívio existem pessoas que estão com dificuldade, estão tropeçando espiritualmente. E aí então ele diz, se alguém for surpreendido em algum pecado, ele deixa num processo mais assim, em aberto, e aí então ele dá uma boa cutucada. Os que se dizem espirituais e que vão manifestar isso, a partir da sua conduta, devem então restaurar essa pessoa. Eu acredito que hoje o nosso grande desafio como igreja é um processo, é um ministério da restauração. Dizem por aí que reformar é mais difícil do que construir do zero, e é uma grande verdade. Principalmente quando diz respeito a aquele que tem uma caminhada com o Senhor, e no caminho ele acaba embarcando uma série de manias, uma série de religiosidades que distorcem e complicam bastante a sua caminhada. Então esse processo de restaurar, de reorganizar, de reformar, essa reforma, ela precisa acontecer e ela é trabalhosa, ela dá um desgaste enorme poder colocar a pessoa novamente numa caminhada onde ela esteja crescendo. O apóstolo diz também, levai os fardos uns dos outros. Um grande desafio numa época em que as pessoas estão no limite da sua paciência, estão no limite da sua força, estão no limite da sua estrutura. O texto nos coloca um desafio, carregue o fardo uns dos outros. Leve também, ajude também um outro que está caminhando ao teu lado. Porque senão acaba a igreja entrando num processo também, egoísta, narcisista, onde é um salve-se quem puder. Cada um que veja o seu lado. E no versículo 4 ele diz, cada um avalie a sua conduta, avalie o seu procedimento, a maneira como está se conduzindo. Porque nós precisamos sempre fazer um raio-x de como que está a nossa história, a nossa vida. Agora o 7 até o 9, que é o centro dessa ministração, fala de semear e colher. Ele diz, de Deus não se zomba, ninguém consegue enganar e ninguém se engane. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Se você está plantando bem, joia. Se você está plantando mal, problema. Então, nós precisamos avaliar, porque de Deus não se zomba, o texto diz. Não se preocupe que se você está plantando correto, Deus não vai permitir que roubem a tua colheita. Essa é a verdade. Mas se está plantando sementes ruins, então pode ser que a coisa vai se complicar. O que você está plantando, o que você está semeando, você vai colher. Então, se nós olhamos esse tempo, essa época, começamos a avaliar esse texto, quando ele diz, o que semeia para a carne, vai colher ruína, tragédia, falência. O que semeia bem, o que semeia no Espírito, ou para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, ou seja, se a gente não abandonar pelo caminho o propósito de continuar fazendo isso,
No tempo certo, nós vamos colher. E aí, então, nós precisamos começar a falar desse tempo, dessa época, né? E aonde eu não sei o que você pensa, o que a igreja pensa a respeito de futuro. Qual vai ser o futuro? Eu vejo que, lógico que esse processo de pandemia, de enfermidade, trouxe uma miopia com relação ao futuro, aonde a grande maioria das pessoas, aquilo que elas enxergam como futuro, é tomar vacina. Então, se ele tomar vacina, pronto, o futuro está garantido. A vacina, então, se tornou a visão máxima de futuro. Porque na mente de muita gente está assim, se não tomar a vacina, morreu. Se tomar a vacina, viveu. Essa é a equação final da coisa, a equação terminal. Quando na realidade o futuro é muito mais do que esse momento, ou do que essa nossa, como a palavra de Deus diz, leve e momentânea tribulação. Então quero falar para você de sementes e de outras sementes que levam você para um futuro que você ainda não está enxergando, que você ainda não está vendo. E que você precisa começar a enxergar. Eu acho que coloquei no Face essa semana, uns 2 dias atrás, tudo que você tem para enfrentar o futuro é a sua semente. Tudo que você tem para enfrentar o futuro é a sua fé. Tudo que você tem para enfrentar o futuro são as promessas de Deus na sua vida. Então, colocar a semente como as promessas de Deus. Você lembra, por exemplo, de José. O que Deus fez com o José, o chamado José do Egito, né? O que foi para o Egito. Ele não era do Egito, mas ficou sendo como José do Egito. Deus deu para ele promessas, Deus deu sonhos para ele. Lembra os 2 sonhos que ele conta para a sua família, e isso gera uma crise familiar. Mas isso não gera crise no coração dele. E então ele é capaz de passar a próxima década, ou as próximas décadas da sua história, em cima dessa semente. Porque ele sabia, para enfrentar o futuro, ele tinha que estar ancorado nessa promessa de Deus. E sempre semear é uma âncora para o futuro. Porque se você plantou, você sabe que você vai colher. Se você não plantou, não existe expectativa nenhuma em colher. O que talvez exista é que alguém, por misericórdia, vai te dar um pedaço, talvez, da colheita dele, ou da colheita dela. Mas quando você enfrenta o futuro, plantando sementes de fé, sementes poderosas, você está fazendo uma gestão poderosa daquilo que vai ser o teu futuro. A nível de quantia, de coisas que você quer colher, você está plantando. Quanto mais você é comprometido com o teu tempo de semeadura, maior vai ser a tua colheita. Quanto mais sério você leva a tua semeadura, a qualidade da sua colheita no futuro vai ser diferenciada. Alguém que planta e abandona a semente e vai embora, ele está fazendo um processo de terceirização para cima de Deus, ou como a turma diz, de loteria. Quem está estudando, quem está trabalhando para poder fazer uma graduação, pode fazer ela de qualquer jeito, pode fazer ela de uma forma relaxada, como a turma diz, empurrando com a barriga, ou pode estar estudando, pesquisando, mergulhando profundamente nesse tempo de formação. Ele está semeando, porque quando chegar lá na frente, ele tem um diferencial de todos os outros que plantaram de uma forma desleixada e relaxada. Essa é a grande verdade. Semear com sabedoria, com compromisso, com foco, com responsabilidade, é fazer frente a um futuro. Tudo, então, nesse contexto, tudo que você tem para enfrentar um futuro, ou o futuro, é a tua semente hoje. É o que Deus coloca na sua mão para você e para o seu futuro. Você quer ser um servo de Deus? Você quer ser um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Um missionário? Um pastor? A Bíblia diz, excelente obra deseja. Então, eu dou umas rápidas dicas para você. Conheça a palavra de Deus como ninguém.
O que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Ele está dizendo, mas como que você consegue isso? Ficando em casa, assistindo série? Não, você tem que estudar. Você quer ter um diferencial? Vai aprender o grego, vai aprender o hebraico. Você quer ter um diferencial? Pegue os seus, eu não sei se ainda tem isso, mas deve ter os seus livros ainda, de gramática, para você falar um português correto, para você ter vocabulário, para saber o que é um ponto e vírgula, o que é 2 pontos, o que significa um advérbio, o que significa um verbo. Enfrente o futuro com as sementes que você tem hoje. Aprenda. Lá na frente você vai colher. Ou então, nós vamos ficar nessa frase que está na boca de todo mundo: estou correndo atrás. Quem está correndo atrás é porque perdeu a oportunidade de correr junto ou correr na frente. E aí fica sempre tentando recuperar prejuízo. A prova é amanhã e o cara tem o semestre para estudar para conseguir tirar uma nota na prova. Isso é correr atrás, isso é estupidez. Porque perdeu a grande oportunidade. Semente, a sua semente é a sua arma, é a sua ferramenta para enfrentar o futuro. O que a palavra de Deus fala lá em Provérbios da mulher sábia? Ela não teme o inverno. Por quê? Porque no verão ela já trabalhou e ela tem roupa para agasalhar a família toda. Ela não teme o tempo da escassez, porque ela plantou no tempo certo e o celeiro está cheio. Ela enfrentou uma possibilidade de futuro semeando. Ela usou a semente como ferramenta para influenciar, para alterar o seu futuro. Essa é a verdade. Ah, pastor, acho meio isso, coisa e tal. Quero mostrar para você outros textos da palavra de Deus. Mateus capítulo 13. Eu quero levar você para Mateus capítulo 13. O reino dos céus é semelhante. É aquilo que Jesus deixou para a gente. Versículo 24. Olha o que Jesus diz. Jesus apresentou-lhes então outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, o seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente em teu campo? De onde vem o joio? E ele lhes respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que os arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixem ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direis aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. E o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. A influência que você tem sobre o seu futuro são as tuas sementes. Ainda que alguém venha e semeie alguma coisa ruim, mas o que você semeou de bom é a tua colheita. É o que o Senhor Jesus disse. O que a palavra diz em Gálatas: de Deus não se zomba. O que você plantou é o que você vai colher. Ainda que tentem de toda forma perverter a tua colheita, mas Deus é a garantia da tua vitória se você plantou as sementes que Ele colocou nas suas mãos. Essa é a verdade. O mundo vai tentar o tempo todo provar o contrário, nos seduzir de que isso vai ser diferente. Mas aí a palavra de Deus diz: de Deus não se zomba. Ninguém consegue alterar o resultado que Deus estabeleceu que vai ser. No capítulo 13, se você pegar o início do capítulo 13, do versículo 1, Jesus começa a falar do semeador.
E diz que o semeador, ele sai de casa, olha só. No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar, juntou-se uma grande multidão com ele. Ele entrou no barco e ficou em pé para começar a ministrar. E começou a falar por meio de muitas parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Que coisa, né? E enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. As aves vieram e as comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou. E como não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outro 100, e outro 60, e o outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. E então, aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que fala as multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis e nunca entendereis, e vendo, vereis, mas jamais percebereis. Porque o coração desse povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, e não ouçam com os seus ouvidos. Misericórdia. Nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Compreendeis, pois, a parábola do semeador? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a entendem, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra. Mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra, e ele não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, e o outro produz 60, e o outro produz 30. Glória a Deus. Jesus então nos dá uma lição, todo um capítulo aqui, capítulo 13, você vai ver, que fala a respeito de semear e colher. Fala a respeito da semente, daquilo que você está fazendo, daquilo que você está fazendo com o teu presente. Você está decidindo o teu futuro hoje com o teu presente, com o que você está plantando. Você só vai colher aquilo que você estiver plantando hoje. E é interessante que Jesus fala de alguém que semeia de uma forma assim, eu vejo maravilhosa. Nesse texto, a semeadura é de uma forma indiscriminada em todo tipo de terreno, porque você não sabe o que vai acontecer. Aqui a explicação de Jesus é o coração das pessoas.
Tem um coração que é fechado, tem um coração que é raso, tem um coração que é seco, tem um coração que não consegue. É interessante como Jesus fala aqui. Sabe qual o problema das sementes irem embora? Eu acho impressionante quando ele diz assim, que quem tem grande quantidade vai ter mais, e quem não tem vai ter menos. Agora, quando você pega o texto original, aqui está falando de compromisso. Quando esse versículo é traduzido, fala de compromisso, fala de foco, fala de comprometimento. Quanto mais comprometimento, quanto mais compromisso, mais resultado você tem. Quanto menos comprometimento, quanto menos compromisso, quanto menos foco, a pessoa é mais dispersa. E aí então, tudo aquilo que é investido, eu falo que é o espírito do An. O professor acabou de dar a melhor explicação, e quando termina, entenderam? O outro está ali cutucando o WhatsApp, porque o professor está ministrando. Hoje é assim, né? Na minha época não tinha nada disso para levar dentro de uma sala de aula. Mas está lendo um outro texto, levou uma revista. A aula de matemática, ele está tentando ler o texto de história que ele ainda não conseguiu ler um ponto. E aí depois, aquela explicação importantíssima, ele diz, hã? Fala, meu irmão, você não tem compromisso com o que está sendo ensinado aqui. Você não tem foco com o que você está recebendo agora. Você está sempre com a cabeça no mundo da lua. Você está sempre em outro lugar. Você nunca está no lugar onde você tinha que estar. E aí então, acontece aquilo que é a vitrine, o visual da existência. E as pessoas acham então que esse momento é um momento, qual a palavra que eu usaria? É injusto isso. Aí Jesus diz aqui, quem tem mais compromisso, recebe mais. Quem tem responsabilidade, recebe mais responsabilidade. Quanto menos responsabilidade você quer, menos você vai receber privilégios. É assim que funciona. Tem gente que não quer ser promovido, a pessoa vai ser promovida, ela quer saber quanto ela vai ganhar se for promovida. Não é esse o processo. Você primeiro planta para depois colher. Se alguém, o patrão, a empresa diz, a gente quer promover você, mas quanto eu vou ganhar para assumir mais responsabilidade? Irmão, responsabilidade é semente. O teu salário é o fruto. E vou dizer uma coisa para você, o teu fruto não está na mão do teu patrão. O teu fruto não está na mão do reconhecimento humano. O teu fruto está nas mãos do Senhor. Sabe o que acontece? Pode ser que o teu patrão, pode ser que a pessoa que te emprega, pode ser que a empresa não reconheça, mas de Deus não se zomba. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vai fazer chegar até você a tua colheita. Você pensa que você vai ganhar mais? Escuta isso que eu estou te falando, porque é um milagre para esse dia, uma profecia para esse tempo. Você pensa que você vai ganhar mais porque vai vir no teu contra-cheque? Porque você tem uma fonte pagadora? Você está limitando como Deus pode fazer chegar até as tuas mãos os recursos e as bênçãos dele. Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele vai mover céus e terras e vai chegar na tua mão, e não tem nada a ver com o teu patrão, não tem nada a ver com a pessoa que dá o teu contra-cheque ou de onde vem o teu dinheiro. Entenda uma coisa que eu vou falar para você. Você não recebe, o que você não recebe por causa do reconhecimento do homem que é falho. Porque o homem pode reconhecer hoje e amanhã ele não te reconhece mais, porque o coração do homem oscila. Tem os seus humores. Creia pela fé que Deus vai mover todo o universo que é dele para fazer chegar até as tuas mãos pelos meios de Deus, pelas ações de Deus. E você vai ser abençoado com a tua colheita, porque você plantou. Deus é aquele que olha e diz, o meu servo vai colher, porque ele plantou, e ninguém zomba de mim, ninguém zomba de Deus. Você vai ter a sua colheita. Eu creio nisso, eu estou falando isso porque eu creio. Agora pare de ter uma visão míope com relação ao teu futuro e à tua colheita. Se você olha pensando que é essa pessoa que vai te abençoar, você não entendeu nada da palavra de Deus. Você tem uma expectativa irreal.
com relação a ganhos, uma expectativa irreal com relação à colheita. Não é ninguém na terra que garante a tua colheita, é o Senhor. E o que o Senhor Jesus diz é isso: aquele que tem muito, aquele que tem muito compromisso, esse vai ter mais. Aquele que não tem nada, que tem menos, que está querendo ficar só no seu quadrado, cada um que se vire, é o que a Bíblia diz, vai ter cada vez menos. Esse é um tempo de fé, esse é um tempo de desafio, esse é um tempo de viver a palavra de Deus. Mas os nossos recursos são limitados, é verdade, mas uma semente produz 100. Isso é uma coisa maravilhosa, isso quebra um paradigma do mundo. Se você tem uma semente de fé, diz que produz o quê? Uma semente produz 100. Olha, você lembra das aulas lá de matemática? Você tem a progressão aritmética e você tem a progressão geométrica. Uma pessoa que tem uma semente e ela produz 100, nós estamos ainda numa progressão aritmética. Agora você pega 100 sementes que produz uma por 100, multiplica para você ver quanto vai ter. É só colocar 3 zeros para frente do 100. Tem quantos? 10.000. Agora, 10.000 sementes, que cada uma dessas sementes, que produziram 10.000, cada uma produz 100, pega 10.000 e coloca mais 3 zeros depois de 10.000. Vamos para quanto? 100.000. Não é isso? Vamos para 100.000. Pega 100.000 sementes, que uma semente de cada uma dessas 100.000 produz uma por 100, vamos aumentando. Você já chegou em 1 milhão. Essa é a matemática de Deus. Essa é a ação como Deus opera, como Deus age. Eu quero, irmão, clamar, orar, dizendo: meu querido, acredito no que a palavra de Deus diz. Você nunca vai ter expectativas irreais enquanto você caminhar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Vamos nos apegar à palavra de Deus. Senão você vai se apegar a essa enxurrada, a esse tsunami de más notícias que a mídia tem. Essa é a verdade. Segunda parte ou terceira dessa mensagem, sei lá. Se é a segunda, se é a terceira. Não, essa é a segunda. O Salmo 126, versículos 5 e 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, uma outra versão diz gemendo, voltará com alegria com a sua colheita. Então tem que andar, tem que marchar, tem que caminhar, tem que ir em frente. Precisamos encontrar, saber que Jesus é o caminho. O que ele disse? Aquele que é meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vá em frente, meu irmão. E Jesus disse em João capítulo 12, versículo 24 ao versículo 26, um outro parâmetro maravilhoso e ao mesmo tempo assustador. Quando os discípulos começam a questionar uma série de coisas, ele diz: olha, o grão de trigo, se não morrer, ele não produz frutos. A única maneira de produzir, da semente produzir, é ela morrer para poder brotar e se transformar na próxima etapa, na próxima colheita. Falando do comprometimento no processo de semear. Eu gostaria então de falar uma outra parte aqui nessa manhã, nesse tempo aqui. Depois, nós estamos ainda na igreja, mas durante a semana não sabemos, acho que vamos estar fazendo as lives a partir de casa, porque vamos estar em lockdown, vamos ver a disponibilidade de chegar até a igreja. Eu quero chegar na igreja todos os dias. Não quero ficar em casa nenhum dia. Só mesmo se no caminho não puder e bloquear a gente, que a gente não vem. Caso contrário, a gente está na igreja. E todo dia. O que eu vou falar para você? Seja semente. Seja semente boa. Seja uma boa semente. Jesus diz, olha, eu vou mostrar para você aqui, João capítulo 12. Acho bastante interessante colocar para você. Versículo 24, no 25. Em verdade, eu vos digo,
Quem diz isso é Jesus, primeira pessoa. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, irá perdê-la. E quem odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Esses três versículos viram de cabeça para baixo esse mundo narcisista de hoje. O versículo 25 fala que o servo está onde está o seu Senhor. E eu vejo muita gente vivendo um cristianismo de onde Deus, o Senhor vem comigo, o Senhor está comigo, Deus, nesse negócio, já está correndo atrás do prejuízo. O que a palavra fala aqui, o que Jesus fala aqui é o contrário. Ele diz, aonde eu estou, meu servo está. Não coloca o carro na frente dos bois. É Jesus que vai na frente, você vai atrás. Não é você chega num lugar e diz, Jesus, vem para cá e me abençoa. A gente abre um negócio e depois pede, vamos consagrar ao Senhor esse negócio. Eu, hein? Hã? Primeiro montou tudo segundo a sua cabeça, e aí então depois vamos pedir para Deus abençoar esse negócio aqui. Eu acho que a Bíblia diz exatamente o inverso. Você vai aonde está a bênção de Deus, você vai aonde está a direção de Deus, você vai onde Deus falou. Complicado, né? E aí então, Jesus diz, se o grão de trigo não morre, ele fica sozinho. Irmãos, que batalha. Nós queremos tudo do nosso jeito, né? Queremos que seja como a gente quer que seja. E aí então ficamos sozinhos. Essa é a grande luta. Esse tempo agora de afastamento, o que mais as pessoas têm é medo disso, da morte. Jesus diz aqui, quem ama a sua vida irá perdê-la. E quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Bom, a gente precisa, pastor, precisa ter uma boa interpretação aqui, né? Irmãos, é verdade. Não podemos ser inconsequentes. Mas o que tem de gente agarrada a esse mundo, o que mais me pergunto, será que esse mundo vai voltar ao normal? Irmão, esse mundo é anormal, é disfuncional, desde o Éden, depois da queda. O problema é que as pessoas estavam acostumadas a um mundo onde elas podiam transitar, onde elas podiam andar. O que elas querem? Elas querem que volte à normalidade para elas poderem continuar tocando a vida delas. A minha oração pastoral, será que esse tempo gera mais sede, mais fome de Deus, mais vontade de fazer a vontade do Senhor? Eu fico imaginando, nós tínhamos aí, antes de começar a pandemia no ano passado, Centro de Treinamento Missionário Peniel, várias equipes, eu pude estar envolvido por alguns anos com quase que todas as equipes. O pessoal que está na Faculdade Teológica Peniel, o IBIP, treinamento de missões, treinamento de discipulado, ganhando vidas para Jesus. Você tem contato com as pessoas que estão em outros países, missionários que tiveram que sair dos campos e retornar para o Brasil por conta da pandemia, por conta da queda nos recursos financeiros, nas ofertas para missões. E então vivemos um tempo de retração. E a minha oração, como homem de Deus, como obreiro, é de pensar
Então, quando o mundo voltar ao normal, primeiro, isso não faz parte das minhas expectativas, mas quando nesse mundo as fronteiras forem abertas novamente, e a gente puder sair, eu fico pensando, então nós vamos ter uma maré, um tsunami mesmo, uma inundação de missionários que retornaram ao Brasil e que não vem a hora de voltar para os campos aos quais Deus os chamou, em todos os cantos do planeta. Gente que hoje está presa no contexto, confinada em casas, em prédios, em bases missionárias, em igrejas, imaginando que a igreja está subindo o sangue à veia do pescoço, cheio de recursos, cheio de vontade, crescendo, e quando a porta abrir, vai acontecer uma maré de trabalho para ter conversão, salvação, mudança. Vamos ter uma onda missionária, vamos ter uma onda evangelística como nunca teve. É isso? Ou vamos sair do buraco, ou vamos sair da toca manquinho, com depressão, com atrofiados músculos, porque não se mexe, gordo desse tamanho, porque almoça 7 vezes no mesmo dia, porque na ansiedade come até estourar. E aí, de todas as formas, perdemos o nosso ímpeto, perdemos o nosso tônus, a nossa musculatura espiritual para ser igreja poderosa do Senhor. Semeando. Vamos semear então, não é, irmãos? Vamos semear para o futuro. Vamos treinar. Vamos preparar a gente. Ainda que seja online, vamos preparar a gente, vamos conhecer mais de Deus, vamos ter tempo de busca, de clamor, aonde nós estamos nos qualificando mais ainda. E na hora que der uma brecha, você sai de uma forma que alguém diz, meu Deus, de onde foi que você veio? Foi do mesmo lugar que você, só que o meu foco em compromisso, em comprometimento, foi nessa altura assim, ó, e hoje eu estou colhendo. É isso que a igreja do Senhor Jesus precisa. Outro, seja uma boa semente. O que esse mundo vai precisar é de sementes. Esse mundo está arrasado, vai ficar cada vez mais arrasado. Perdemos muita gente boa, perdemos amigos. Grandes homens de Deus foram recolhidos e estão com o Senhor, foram ceifados nessa pandemia. É uma guerra, a gente não sabe. Aí sabe o que a gente precisa para o futuro? Que você seja uma boa semente. E não uma semente ruim. E não uma peste. Mas uma semente poderosa. Vou dar um exemplo para você. Quando Deus precisou de um homem para reerguer a muralha em volta de Jerusalém, Ele levanta Neemias. Neemias escuta as notícias que os seus irmãos trazem. E ele está trabalhando como copeiro do rei. Ele escuta aquilo, ele põe foco. Vai orar, vai chorar, vai clamar. Deus move uma série de situações, circunstâncias na sua história, na sua vida. Ele consegue o favor do rei. O rei pergunta, o que você quer? O que você está me pedindo? Ele sabe pedir bem. E o que tem mais ainda. Ele sabe fazer a gestão. Ele diz para o rei, eu preciso de carta para passar por todos os territórios, ou seja, salvo-conduto para passar por todas as províncias. Eu preciso de gente para ir comigo. Eu preciso de recurso financeiro. Eu preciso uma carta para o cara que toma conta da floresta do rei, porque eu preciso de muita madeira para levar. Ele sabe que ele precisa, ele tem foco. E o cara que tem muito passa a ter mais ainda. E aí então ele vai para reconstruir Jerusalém. Ele chega lá, ninguém está pensando nesse projeto. Está todo mundo vivendo em cima dos escombros. Está todo mundo passando todo dia por cima do que está tudo detonado. É igual alguém que vive dentro de uma casa que não arruma nunca essa casa. Já viu gente assim? Arruma a tua cama, meu irmão. Lava o banheiro, esfrega esse azulejo, lava a louça. Passa uma vassoura. Faz alguma coisa, faz um vento, como a turma diz. A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não vai ser colocado no muito. Arruma a gaveta.
Neemias chega e encontra exatamente isso. Ele diz que ele chega com o cavalo dele, ele não tem um lugar para passar o cavalo, porque é um entulho, um por cima do outro, cresceu o mato, é pedaço de entulho, pedaço de tudo. Ele diz, vamos... Aí ele começa a rodear aquela cidade, ele começa a fazer um estudo, por onde que ele vai começar. O cara era uma boa semente. Ele chama todo mundo e diz assim, vamos começar a trabalhar aqui. Mexe daqui, mexe dali, recolhe esse entulho, tira esse mato, coloca a gente aqui, o lugar é muito grande, vamos vigiar, fica um vigia aqui, fica um vigia lá, fica outro aqui, vamos trabalhar. O negócio, em vez de melhorar, piorou, a ponto de que ele acordava trabalhando, dormia com a roupa de guerra, ele não podia largar, ele estava trabalhando, ele não podia largar as armas de guerra e na outra mão ele tinha as ferramentas. Até reconstruir toda aquela muralha e dizer, está em ordem tudo aqui. O cara foi boa semente. Ele não foi lá para criticar, ele foi lá para pôr a mão na massa. Eu tenho alergia de gente que não põe a mão na massa nunca, só tem boca para falar. Deus te deu uma boca, que bênção que deu uma só. Graças a Deus nunca vi ninguém com duas bocas, porque ninguém ia suportar. Mas Deus te deu duas mãos e duas pernas, espero que sim. Se compromete, seja uma semente. Você vê uma bolinha de papel no chão, não é capaz de pegar e diz que é diácono? Você não é capaz de fechar uma torneira que está acesa, que está aberta no banheiro, uma luz que está acesa desnecessariamente? Você tem que ser boa semente, meu irmão. Você chega na sua casa, vê o que está acontecendo. Esses dias aqui, eu vi uma coisa linda acontecer aqui na porta. Um dos vizinhos com o carro estacionado aqui, junto com a gente, estacionamento da igreja. Um outro vizinho aqui, 3, 4 casas depois da igreja, está sempre por aqui, viu o carro do vizinho. O carro estava sujo, sem lavar. Sabe o que ele fez? Foi lá na casa dele, pegou um balde, trouxe pano, lavou o carro para o vizinho. E saiu de fininho. Eu vi, ele falou assim para mim, eu quis fazer uma surpresa para ele. E depois que o vizinho chegou, nem sabe quem foi que lavou, porque o carro está limpo e não tinha mais ninguém. Seja uma boa semente. Você tem uma vizinhança complicada, semeie nessa vizinhança. Sabe o que você faz, o irmão ou irmã? Você sabe fazer um bolo. Faz um pedaço de bolo, coloca num tapoerzinho daquele que você pode doar, e coloca na maçaneta da casa, porque agora é pandemia, não pode, e deixa um bilhetinho assim, Jesus te ama, Deus abençoe, estou orando por você. Seja uma boa semente. Você tem que ser uma boa semente. Chega de ser semente ruim. Chega de ser semente espinho, chega de ser semente só dá palpite, chega de ser semente, vejo tudo distorcido, tudo errado. Seja uma boa semente, meu irmão. Seja uma semente de influência. Falar é importante, claro que falar é importante. Quando você fala, eu estou falando aqui, mas eu desafio você, me acompanha. Acompanhe os pastores, acompanhe os obreiros, diáconos dessa igreja, e eu digo, desse ministério, para você ver se eles não pintam parede, não sobem no telhado, desentopem vaso sanitário, levam cesta básica, visitam, faz de tudo. Presta atenção se a gente não dá esse exemplo. É só você prestar um pouquinho de atenção. Em 5 minutos você vai ver que a gente não é pastor só de púlpito. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente não é gente que fala, mas não faz. Que manda os outros fazer aquilo que a gente nunca põe a mão. Isso não é verdade. Todos os obreiros do Ministério Peniel, dessa igreja e outras que eu conheço, põem a mão na massa. Temos que ser semente. O que esse mundo precisa agora é de sementes. Seja uma boa semente, meu querido. Seja uma semente abençoada. Para onde você chegar, se você é uma semente de paz, de fé, de alegria, de esforço, seja uma semente. A sua história, a sua vida, transforme em uma semente. Porque a palavra de Deus diz que os servos devem servir os seus patrões como se fossem ao Senhor. Porque aí você é uma boa semente, é uma semente poderosa lá onde você está trabalhando. Lá na empresa secular que você está trabalhando. Porque você vê a situação, hoje a pandemia, você vê a situação, sabe o que você faz? Você ora, você abençoa. Mas aqui a gente não pode nem falar amém. Então, não precisa falar amém verbalmente, sonoro, aparecer. Mas você está assim, Senhor, abre a porta a esse negócio aqui.
faz aparecer clientes aqui, contratos, vendas, material, mercadoria, abençoa, abençoa, abençoa. Aí você pensa assim, vem a vozinha da incredulidade, mas se ninguém sabe que eu estou orando, como é que eu vou ser recompensado? Deus que está vendo você semear é que vai te recompensar. Não pense que é a empresa que vai te recompensar. Deus vai recompensar, abrir a porta para você, operar milagres e maravilhas na sua vida. Porque tudo que você planta, você colhe. Essa é a verdade. Sabe o que eu acho que a gente precisa de libertação para semear? Libertação dessas crenças limitantes. De que se você planta aqui, você tem que colher aqui. Isso é uma bobagem. Você planta e é Deus que diz, tudo que você plantar você vai colher. A pessoa talvez que você está abençoando, semeando na vida dela, ela não tem nenhuma condição de devolver para você a sua necessidade. Não é essa pessoa que vai te dar esse retorno, mas Deus vai providenciar de onde vai vir o retorno para você. Eu acredito dessa maneira. Se você coloca expectativas em cima de pessoas, você coloca um fardo em cima da pessoa. E o único fardo que nós temos que ter sobre nós é aquele que o Senhor Jesus diz: fique com o meu fardo, o meu jugo, que é leve e que é suave. Você não semeia numa pessoa esperando que é ela que vai te dar de volta. Ninguém me reconhece. Acorda, meu irmão. O reconhecimento é do céu. Se você faz para ser reconhecido aqui e agora, você perdeu. Sabe o que você perdeu? Você perdeu a melhor colheita que Deus tem para você. O que a Bíblia diz sobre a oração? Se é para orar, você se tranca no seu quarto, escondido, e ora lá em secreto. E o Deus que te vê em secreto é o Deus que vai te recompensar. Quero ver, se vira com isso aí agora. As pessoas hoje têm essa síndrome de vitrine. Esse louvor é muito bonito. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A tua glória é fazer com que conheça. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu. E que tu cresças, Senhor. Todo mundo quer ser reconhecido. Por que você acha hoje que a vitrine é tão atraente? Colocamos aqui, 7 anos, põe as bolas, faz o negócio. Por quê? Porque as pessoas elas vão chegando e elas precisam ser influenciadas. Elas aprenderam isso, sabe? Não foi na Bíblia, foi com a Coca-Cola, foi com a Microsoft, foi com o Google. Elas aprenderam no discipulado existencial humanista. E tudo isso está em choque com o que a palavra de Deus estabelece. E por conta disso, a colheita é de puros abacaxis existenciais. Abacaxi é bom, foi Deus que fez, mas estou dizendo aqui abacaxi no contexto de problemas. A Bíblia diz, isso é bíblico, plantou vento, colheu tempestade. Misericórdia. Então, irmão, seja uma boa semente a partir de agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Quero abençoar você. Meu Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar o meu irmão que está em casa. Minha irmã, quero clamar por essas vidas, esse domingo pela manhã. Que o Senhor possa derramar de uma graça, de uma unção poderosa agora, sobre a vida deles, na sua casa, no seu lar. Que todos nós possamos começar a ter esse desejo imenso de ser semente, de ser uma semente de bênção. José foi mandado como uma semente de bênção. José, depois de década, ele diz para os seus irmãos: Deus me mandou na frente para preservar a nossa família, e hoje vocês vão viver com um melhor do Egito, porque Deus me mandou na frente. Deus me plantou aqui nessa terra, foi duro, mas eu brotei aqui nessa terra, eu dei fruto aqui nessa terra, e hoje eu sou o segundo nessa nação, e a minha família vai ser abençoada a partir disso. Deus me colocou na frente como semente de vocês aqui. E agora todo o povo, toda a família do José ia colher tudo que o José foi e tudo que o José plantou. Oh, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, gente que está dizendo: eu quero ser uma semente de bênção,
Eu quero ser uma semente de prosperidade. Eu quero ser uma semente de eficiência. Eu quero ser uma semente de alegria. Eu quero ser uma semente de paz. Eu quero ser uma semente de libertação. Eu quero ser uma semente de fé, de autoridade, de poder. Eu quero ser uma semente poderosa na mão de Deus. Aleluia. Pai, se tem alguém, eu não sei, nessa live, que não tem Jesus ainda como Senhor e Salvador, eu quero dar para você essa oportunidade. Você diga: Jesus, eu nesse momento aceito, reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Peço perdão pelos meus pecados e peço que agora o Senhor me faça filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, e recebo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, eu quero abençoo também agora essa vida que está enfermo, que venha a cura agora, que você receba a cura, que você receba renovo, que as dores vão embora da sua vida, que as dores se retirem em nome de Jesus agora da tua existência. Eu abençoo você agora no nome de Jesus, em nome de Jesus agora, que a bênção de Deus venha sobre tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai, amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe. É um prazer, uma alegria de poder estar com você. Durante a semana vamos estar juntos. Hoje à noite ainda temos o culto, temos a live aqui, na igreja, comemorando os nossos 7 anos, para a honra e glória do nome do Senhor. Estamos semeando nesse tempo, semeando. Não vamos parar de celebrar, de agradecer a Deus, porque Deus tem nos sustentado. Você tem sido um instrumento poderoso de Deus nesse trabalho aqui. Durante a semana, na segunda-feira, que é amanhã, vamos ter o nosso tempo de intercessão às 20 horas. Durante a semana vamos estar em várias lives aí, orando, clamando pela sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe você.